Alô, meus queridos! Fala, minhas queridas! Estamos mais uma vez aqui com você e desta vez eu vou trabalhar aqui a parte de tanatologia médico-legal. Doutor, superamos finalmente a tal da traumatologia e vamos entrar agora no estudo da tanatologia forense ou tanatologia médico-legal. Quando se estuda tanatologia, doutor, certamente você já deve ter assistido Cavaleiro do Zodíaco e lá no Cavaleiro do Zodíaco tem o deus Thanatos, não tem? Pois é, lá na mitologia também, você encontra o tal do Thanatos. Thanatos é o deus da morte, tudo bem? Então, quando a gente estuda Thanato, esse prefixo significa morte, tudo bem? Logia seria o estudo da morte, médico legal. Agora, é claro que não basta um conceito tão simples igual esse que eu coloquei para você aqui, ó, porque a prova cobra isso de uma maneira mais rebuscada. Tanatologia forense não estuda apenas a morte, mas ela estuda o mecanismo de morte, a causa mortes e o diagnóstico diferencial de outras patologias. Então perceba, a tanatologia médico-legal não restringe o seu estudo única e exclusivamente à morte. Você tem que entender que para a medicina legal é também estudado todo o mecanismo, entender o motivo pelo qual determinada situação é capaz de gerar a morte. Então isso é estudado ainda dentro da medicina legal. Entenda esse ponto, não se comprometa. Causa mortes. Doutor, aqui é importante estabelecer um limite de atuação entre a medicina legal e a criminalística. Quer ver? O perito criminal, junto com a equipe de polícia, doutor, caberá ao perito e ao grupo de polícia, perceba, determinar uma coisa que nós chamamos de causa jurídica de morte. Cabe ao perito criminal e à equipe de delegado e investigadores a realizar a causa jurídica da morte. Por outro lado, a medicina legal não tem que determinar a causa jurídica. Doutor, para a medicina legal, deve-se determinar a causa mortis. O médico legista tem que dizer qual é a causa mortis, não a causa jurídica. Já já nós veremos o que isso significa. Caberá à criminalística determinar a causa jurídica de morte. Até porque só com, por exemplo, uma parada cardíaca não tem como você dizer o contexto em que isso se deu. Bacana? Muito cuidado com isso. Então, de uma maneira mais simples, a tanatologia estuda a morte. Só que a morte, meu amigo, eu não sei se você sabia, mas ela não é um fato. A morte não é uma situação em que você simplesmente olha e puf, morreu. Não. A morte, ela é considerada um fenômeno. E como todo bom fenômeno, o fenômeno é dividido em sucessões de determinadas partes. Vários procedimentos seguidos um do outro. Percebeu? A morte não é um fato. A morte é considerado um fenômeno e nós veremos no momento adequado quais são cada um desses fenômenos, tudo bem? E já que a tanatologia estuda a morte, doutor, já que a morte é um fenômeno, que porra é a morte então na prática? Quer ver? Olha só, a resolução 1480 de 97 do Conselho Federal de Medicina estabelece classicamente o que vem a ser a morte. Doutor, morte é nada mais do que um quadro em que o paciente apresenta morte encefálica. Morte encefálica que não se confunde com morte cerebral. Morte cerebral é a morte de duas regiões do encéfalo, que é o telencéfalo e diencéfalo. Cuidado, aqui a morte não é cerebral, a morte é encefálica, são coisas diferentes, tudo bem? E detalhe, esta morte encefálica precisa ser irreversível e necessita ser constatada por 3 sintomas clássicos. Quais são eles? Quer ver? Coma aperceptivo, ausência de resposta motora, supraespinhal e apneia. Pedro, o que é coma aperceptivo? A pessoa apresenta um quadro típico de coma sem percepção sensorial. Aperceptivo. Ausência de resposta motora supraespinhal. Doutor, você tenta, por exemplo, colocar a luz sobre os olhos? Eu não sei se você sabia, mas o nome técnico da dilatação da pupila é midríase, enquanto a contração pupilar é miose, tá? Quando o médico incide a luz ali, a tendência é que o olho ele pratique a miose. Só que este sinal, quando ele não é constatado quando a luz vai para o olho, significa que existe ausência de resposta, nesse caso motora, do músculo que vai contrair a pupila. Percebeu? Então isso é uma ausência de resposta motora. E por fim a apneia. A apneia, prefixo a, ausência,
Apneia vem de respiração, ausência de respiração, a pessoa não pode respirar. Então essas três características, você pode perceber, elas dão uma ideia de que existe de fato a morte encefálica de natureza irreversível. É por isso, doutor, que eu até coloquei no seu material que o diagnóstico, por exemplo, de morte encefálica em crianças abaixo de 2 anos, ele é complicado. Olha que interessante, não basta apenas essas 3 constatações em menores de 2 anos, eu preciso fazer aquilo que nós chamamos de exames complementares, tomografia computadorizada, ressonância magnética e por aí vai. Pedro, mas por que nos menores de 2 anos eu preciso fazer isso? Doutor, estas crianças, elas não estão com o seu sistema nervoso central totalmente maduro e muitas vezes não apresentam respostas a estímulos específicos, dando de maneira falsa um quadro de morte encefálica. Percebeu? Então, menores de 2 anos isso não é aplicado, eu preciso de exames complementares. A questão de pessoa que morreu com hipotermia, doutor. Como a pessoa morreu com hipotermia, a hipotermia notada e classicamente reduz as atividades do sistema nervoso central. Nós já conversamos sobre isso. Portanto, a morte por hipotermia, ela deve ser constatada pela morte encefálica, constatada não apenas por esses 3 elementos, mas também por exames complementares. Tudo bem? Hipotermia, menores de 12 anos, pessoas que tomam, por exemplo, ansiolíticos, medicamentos que atuam no sistema nervoso central, reduzindo a atividade desse sistema nervoso central. Também preciso de exames complementares. E por fim, quem tem algumas doenças metabólicas, como por exemplo, diabetes. Tudo bem? Então, cuidado com esse diagnóstico de morte encefálica irreversível. A regra é que ele será caracterizado por esses 3 sintomas. Em se tratando destas situações que nós conversamos, eu ainda preciso, além desses daqui, de alguns exames complementares. Geralmente, diagnóstico por imagem. Tudo bem? Legal. Falamos então a respeito do conceito de morte trazido pelo Conselho Federal de Medicina. Agora, eu preciso estabelecer com você 8 classificações do que vem a ser a morte. Pedro, existem 8 tipos de forma de morte? Só que você vai perceber que uma e outra se sobrepõem. É possível você sobrepor as classificações. Não se preocupe. Morte natural e morte violenta. Aqui eu gosto de bater essas duas juntas porque elas são meio óbvias, inclusive nós já até conversamos em muitos momentos sobre ela. Morte natural. Doutor, é aquela decorrente de velhice ou de até mesmo de uma doença ou estado patológico. A pessoa que tem uma morte natural, ela contraiu uma doença, foi agravando o quadro e ela foi a óbito. Tipicamente apresentado em doença em situação de velhice. Nesse caso, havendo morte natural, não se fala em lavratura, por exemplo, da certidão de óbito, na verdade é da declaração de óbito, pelo IML, mas pelo próprio Serviço de Verificação de Óbitos da unidade que houve essa constatação, geralmente um hospital. Tudo bem? Essa é a morte natural. Pedro, e a morte violenta? Essa morte vai ter que ser constatada em IML. Perceba, a morte violenta é aquela morte decorrente de crimes, suicídio ou acidente. Percebeu? Se houve uma morte decorrente de crime, latrocínio, homicídio, lesão corporal seguida de morte, tudo isso é considerado morte violenta. Portanto, deve ser feita a declaração em IML. Cuidado! Suicídio, tranquilo, e o acidente, também bem tranquilo para se constatar. Morte real e morte aparente. Vamos agora comparar a morte 3 e a morte 4 aqui para você. Morte aparente é aquela situação de ânimo em que a pessoa apresenta sinais que aparentemente dizem respeito à morte. Quer ver? Por exemplo, a pessoa não tem resposta motora. A pessoa está desmaiada no chão. Ela está lá, você tenta acordar, ela não acorda, ela parou de respirar, ela parou o batimento cardíaco. Doutor, esta pessoa está morta com certeza? Não sei. Ela está aparentemente morta. Para que haja a constatação efetiva de morte, deve haver a destaque desses 3 elementos aqui. Percebeu como que eu diferencio a morte aparente da morte real? A morte aparente é um estado aparente de morte, enquanto a morte real é aquela em que se constata clinicamente como aperceptivo, ausência de resposta motora supraespinhal e apneia. Percebeu que interessante? Cuidado com esse estado de morte real e morte aparente. Saiba diferenciar as duas com bastante cautela aqui para nós. Morte agônica e morte súbita. Ambas também são consideradas antagônicas. Pedro, por quê? A morte agônica, doutor, é aquela morte que vai acontecendo de maneira esperada. É aquela morte em que a pessoa literalmente agoniza devagar ou vagarosamente até que se constate o estado de óbito. Por exemplo, a morte por câncer.
A morte por câncer, a pessoa vai agravando o seu quadro, ela tende a ir mais ao hospital para tratar os sintomas, e aí vai piorando a vida, vai ter um estado daquilo que a gente chama de morbidade. Morbidade é a baixa da qualidade de vida, meu amigo. Então ela começa a ter morbidade, começa a piorar o quadro e finalmente vai a óbito. Isto é a morte agônica, tudo bem? Em contrapartida, ela é antagônica à morte súbita. A morte súbita, Dudu, a morte súbita é aquela que acontece de maneira inesperada. Quer um exemplo clássico? Um AVE. Pedro, não é AVC? Doutor, a medicina gosta de dar nomenclatura de acidente vascular encefálico, não de acidente vascular cerebral. Lembra que eu falei para você que o cérebro e o encéfalo são coisas diferentes, tá? O encéfalo ele é mais amplo do que o cérebro. Ele abrange o cérebro dentro dele. Tá? Então, cuidado. Nesse caso, a morte súbita, ela é inesperada e ela acontece muito rapidamente. A pessoa, às vezes, estoura um vaso sanguíneo calibroso no sistema nervoso central e a pessoa desmaia na hora e vai a óbito na hora. Isto é uma morte súbita inesperada de maneira rápida. Cuidado. A doutrina, agora eu tenho que fazer uma observação. A doutrina afirma que a morte súbita, doutor, por mais que ela pareça natural, ela precisa ser investigada. Logo, esse cadáver não pode apenas ficar no hospital, ele precisa ir ao IML. Da mesma forma, isso vale para a morte suspeita. Entende o Genival Veloso França na sua doutrina que a morte súbita, apesar de ser aparentemente natural, ela deve ser constatada em instituto médico legal. Tudo bem? Bacana? Então a morte súbita é considerado, a declaração de óbito tem que ser emanada pelo instituto médico legal. Show de bola? Superamos então a sexta classificação, vem comigo. Agora eu vou bater com você a sétima e a oitava. Morte por inibição. Pedro, o que é a morte por inibição? Doutor, inibição tem a ver com ativação do sistema nervoso central via nervo vago, principalmente na via que a gente chama vasovagal. Como é que isso funciona, Pedro? Quer ver? Existem certas regiões do nosso corpo, certas regiões que ao serem inervadas por determinados nervos, se você estiver diante de uma situação que tenha ação traumática ou irritação, você terá perda dos sentidos. Esta perda dos sentidos é chamada de síncope. Sabe quando você desmaia? Você tem uma síncope. Tudo bem? Então, essa perda dos sentidos, ela pode acontecer por ação traumática. A água entrou, por exemplo, na sua laringe, e o vaso vago ele vai emitir um sinal que simplesmente faz você parar de respirar e parar de bater o coração. Por isso que a morte é chamada por inibição. O seu sistema nervoso central reage de uma maneira anômala e ele envia um sinal para o teu coração e para os seus pulmões para parar de respirar e parar de bater. Olha que interessante. Isto é a morte por inibição, muitas vezes também causada por irritação. Pedro, irritação é não irritação de ficar bravo, mas irritação de hipersensibilidade. A pessoa, por exemplo, não pode comer camarão, ela vai e se arrebenta de comer camarão. E ela tem um ataque de hipersensibilidade, não consegue respirar, de repente o coração para de bater e o pulmão também. Pronto, esta morte é chamada de morte por inibição. Tudo bem? E por fim, a morte suspeita. Doutora, a morte suspeita é aquela que eu não tenho causa detectada. Se eu não tenho causa detectada, ela não será natural nem violenta, até porque para eu determinar se ela é natural ou violência, eu tenho que entender qual é a causa. Concorda comigo? Então a morte suspeita sempre deve ser investigada em sede de IML. Tudo bem? Bacana? Superamos então as 8 classificações que nós temos a respeito da morte. Bacana? Vem comigo. Vamos falar agora um pouquinho a respeito das chamadas causas jurídicas de morte. Pedro, mas o que eu tenho que efetivamente saber a respeito das causas jurídicas de morte? Doutor, eu já falei, quem determina a causa jurídica não é o médico legista, mas quem faz isso é a polícia, é a equipe de toda a polícia quem vai fazer isso daqui. Pedro, mas o médico legal não é polícia? Doutor, ele é considerado perito oficial, e perito oficial é polícia, mas aqui, perceba que o médico legista ele atua mais em sede de IML, ele não atua diretamente nas ruas como o próprio perito e os agentes investigadores e também os delegados. Percebeu? Então, causa jurídica, quem determina é o delegado, é o perito, é a equipe de criminalística, que pode se dar por crime, suicídio ou acidente. Lembrando que existem certos sinais que você consegue detectar para classificar se houve um crime, um suicídio ou acidente. Quer ver? A pessoa tomou 20 facadas no seu corpo. Doutor, isso foi um acidente? Vamos combinar. 20 facadas no corpo, acidente? Ai, sem querer eu esfaqueei ele 20 vezes. Doutor, isso é classificado pela psicologia médico-legal ou pela psiquiatria forense como sendo um hate crime. É um crime de ódio. A pessoa quando toma tanta facada é porque a pessoa não gostava mesmo
dessa pessoa que morreu, não é? É um crime de ódio, tudo bem? Então isso notadamente marca uma coisa que lá no direito penal nós chamamos de dolo. Ele quis praticar efetivamente aquele crime, percebeu? Então isso é crime. Agora, suicídio, a depender do exame de local, da perinecroscopia, da gravação dos vídeos, aí você consegue constatar que a pessoa de fato suicidou. Percebe que o médico legista não tem acesso a esses elementos? Por isso que o médico legista não cabe a ele determinar a causa jurídica de morte. Tudo bem? O que o médico legista tem que fazer é falar a respeito da causa mortis. Tudo bem? São coisas diferentes. E por fim, acidente. Doutor, morte por acidente, ela é muito mais constatada nos dias atuais por testemunhas. Lembre-se, esse acidente não é necessariamente um acidente de veículos, não é um acidente de carro, por exemplo, tá? Esse acidente é muitas vezes acidente de carro, mas pode ser um acidente com aeronaves, pode ser um acidente dentro de casa, a pessoa escorregou e caiu, por exemplo. Tudo bem? Perceba, acidente, suicídio e morte decorrente de crimes devem ir ao IML, deve ser determinada a causa mortis, mas a causa jurídica quem determina, tecnicamente, vem a ser a equipe de criminalística. E por fim, a perinecroscopia. Doutor, perinecroscopia, perceba como é que é a natureza dessa nomenclatura. Periférico, necro, mortiscopia, tem a ver com o quê? Com análise visual. Então seria análise visual de um local de morte. Percebeu? Por isso que a perinecroscopia nada mais é do que o exame de local em que houve uma morte, tudo bem? Notadamente uma morte violenta, que nós apelidamos com muito carinho de MV, tá? A gente da perícia chama isso de MV, morte violenta, e exame cadavérico externo. Quando esse cadáver chega no IML, o médico legista, ele deve fazer uma análise superficial destas lesões, fotografando-as e descrevendo-as. Tudo bem? Então ele faz esta análise externa que a doutrina também gosta de chamar de perinecroscopia. É o exame periférico, mais externo, da realização desse cadáver. A perinecroscopia pode ser feita tanto pelo perito criminal quanto pelo médico legista. Tudo bem? Agora, a necropsia, esta é a atribuição exclusiva do médico legista. Tudo bem? Alimentos, constatação de alimentos. Doutor, dentro da necropsia, em específico agora falando, é possível se constatar a presença de alimentos na cavidade estomacal. Por exemplo, alimentos ricos em proteínas, carnes, por exemplo, eles podem ficar de 4 a 7 horas no estômago sofrendo a ação dos ácidos. Enquanto alimentos, por exemplo, à base de leite, à base de farinha, nesse caso, eles ficam muito menos tempo no nosso estômago, no máximo 2 horas, de 2 a 3 horas. Tudo bem? Então, dependendo do tipo de alimento que ele apresenta ali, é possível se constatar o tempo de morte, o intervalo que nós chamamos de intervalo pós-mortem. Tudo bem? E também detecção de secreção vaginal. Doutor, é comum, por exemplo, que um cadáver chegue no IML se essa mulher ou até mesmo esse homem apresentar lesões, por exemplo, na região retal ou vaginal, é possível a realização de coleta de líquido e este líquido de secreção propriamente dita vai para a microscopia para pesquisa de espermatozoides. Tudo bem? Inclusive para testes bioquímicos como teste de detecção de fosfatase ácida. Tudo bem? Legal? Então esse é o exame perinecroscópico, lembrando que alimentos e secreção vaginal. A secreção vaginal você pode constatar por alguns exames físicos mesmo, mas a presença de alimentos, isso é mais detectado dentro da necropsia, não na perinecroscopia. Tudo bem? Fechamos então o exame perinecroscópico. Claro que ele é muito mais trabalhado dentro da perícia criminal propriamente dita, não dentro da medicina legal. Só que aqui, como a disciplina de medicina legal, não vai cair perinecroscopia de maneira aprofundada para você. Não se preocupe. Ah, Pedro, aquela história de cortar a roupa da veste, tem que fazer o exame externo, tem que fotografar. Doutor, isso é perícia criminal, isso não é perícia médico-legal. Tudo bem? Agora, vamos falar de um tópico que cai muito em prova. Lesões produzidas intravitam e pós-mortem. Intravitam é aquelas lesões que foram produzidas em vida. E eu tenho, como médico legista, saber diferenciar se uma lesão foi feita em vida ou após a morte. Então, como é que eu faço isso, Pedro? As lesões intravitam, doutor, elas são marcadas por 3 grandes características. Quais são elas? Reação inflamatória. Quer ver? Reação inflamatória, Pedro, é quando quando você corta o braço, por exemplo, é comum que exista ali um edema, é comum que exista ali uma irritação marcada por uma equimose ou até mesmo por uma rubefação daquele tecido. Aquele tecido fica bem inchado, bem vermelho. Se o tecido estiver bem inchado e bem vermelho, isso é típico de reação inflamatória. Outro ponto de reação inflamatória é a presença, por exemplo, de
capilares daquilo que nós chamamos de angiogênese. Quando você fratura, por exemplo, um osso, se você fizer microscopia daquele tecido fraturado, você consegue verificar se aquilo aconteceu em vida, você consegue perceber o crescimento de pequenos capilares. Capilar não cresce em pessoa morta. Percebeu? Isso também é uma das respostas inflamatórias com fatores que a gente chama de fatores de migração. Tudo bem? Então, isto tudo faz parte da reação inflamatória. A reação inflamatória em si, a fisiologia, doutor, ela é linda e altamente complexa. Até porque envolve mecanismos celulares, mecanismos tissulares e mecanismos de tudo quanto é coisa que você imaginar. Tudo bem? Então entenda, presença de reação inflamatória como edema, como irritação, rubor, vasodilatação, tudo isso dá indícios de uma lesão produzida in vitam. Tudo bem? Além disso, reparação e regeneração de tecidos. Doutor, quando se faz microscopia de determinado tecido, se você constatar que existe bastante mitose das células basais, isto marca aquilo que a gente chama de reparação, que a gente chama, na verdade, de regeneração, perdão. A regeneração de tecidos é nada mais do que a reestruturação pelas próprias células que originaram aquele tecido, diferente da reparação ou cicatrização. Reparação ou cicatrização, ela acontecerá quando o tecido é substituído por tecido conjuntivo denso não modelado, o famoso queloide. Nós já conversamos a respeito disso, não sei se você se lembra. O que você tem que entender é que o corpo, quando ele repara por cicatrização ou quando ele regenera por multiplicação celular, nesses dois casos aqui, haverá, perceba, envolvimento de vida. Porque eu preciso de trabalho celular ali, meu amigo. Eu preciso de oxigênio sendo suprido, eu preciso de muito nutriente. Isto marca também uma lesão intravita. Então, muito cuidado com esse ponto aqui. Reparação, presença de tecido de reparação e regeneração indicia a questão de uma lesão produzida em vida. Então, não foi uma lesão pós-mortem. E por fim, coagulação sanguínea. Doutor, sem dúvida, aqui a presença de coagulação sanguínea é o principal fator avaliado na expectativa de se detectar uma lesão intravitam ou pós-mortem. Por que a coagulação sanguínea? Doutor, o mecanismo de coagulação sanguínea ele é altamente complexo também. Só para você entender. Quando você corta a tua mão, é comum que haja uma coisa que nós chamamos de tripla reação de Lewis. O que é a tripla reação de Lewis? Quer ver? Existe uma vasoconstrição dos vasos que estão ali na expectativa de conter o sangramento. Em seguida, esses vasos, depois que já estiverem com o sangramento mais contido, eles vão dilatar. Dilatar para quê? Para que chegue mais células de defesa, leucócitos na região do ferimento, na expectativa de gerar uma resposta. Tudo bem? Terceiro, existe a liberação de mediadores inflamatórios, causando toda aquela situação de edema e rubor daquele machucado. Então percebe um fenômeno de vasoconstrição, depois vasodilatação e 3, a migração de células ali com produção de efeitos inflamatórios. A coagulação sanguínea, ela envolve tudo isso, doutor. Até porque a coagulação sanguínea, ela é intermediada pelas plaquetas ou até mesmo pelo próprio vaso sanguíneo, que trabalha contraindo-se ou vasodilatando-se. Percebeu? Então a coagulação sanguínea ela só acontece em célula viva, em tecido necessariamente vivo, em que você vai pegar vários intermediários, aí você pega a tromboplastina, você pega o fibrinogênio se transformando em fibrina, certo? Existe toda uma cascata de bioquímica de coagulação, você não precisa saber como que se dá toda essa cascata aqui em medicina legal. Se você tivesse aula de biologia molecular, eu te explicaria, mas aqui não é o tópico. Os livros de medicina legal não se preocupam com isso. Tudo bem? Aqui você tem que entender que a coagulação de sangue, portanto, sangue coagulado, casquinha, ao entorno do ferimento, isto gera indicativo de lesão produzida em vida, não pós-mortem. Pedro, então você está me dizendo que se eu der uma facada na pessoa e tirar a faca, aquela ferida não vai sangrar? Doutor, a depender do intervalo pós-mortem, ela não sangra. E digo mais, se sangrar, o sangue não coagula, o sangue ele fica líquido. Você consegue limpar a ferida, o sangue não vai estar durinho, não vai ter casquinha, não vai ter crosta hemática, não tem coagulação sanguínea. O fenômeno de coagulação sanguínea, ele gera o coágulo de sangue presente principalmente entre as substâncias chamadas de fibrina e fibronectina. Então, quando você tenta verificar se aquele sangue no bordo da ferida é um sangue coagulado, esse sangue coagulou pela presença da fibrina e da fibronectina, que se adere, que gera adesão ao tecido, provocando finalmente a crosta hemática. Tudo bem? Então, é a famosa casquinha.
Coagulação sanguínea, reparação e regeneração e reação inflamatória são pontos marcantes de lesões intravitam. Tudo bem? Legal? Fechou. Agora vamos ver as lesões pós-mortem. Quando eu trabalho com lesão pós-mortem, doutor, existem vários tipos de feridas que você consegue constatar. Vamos primeiro para a observação, só para nós fazermos um comparativo com as intravitam. Nas lesões pós-mortem, as bordas do ferimento, eles ficam menos afastadas por menos ação do quê? Por menos ação do tecido elástico. Doutor, se o tecido está vivo, ali existe bastante elasticidade ainda. Então a ferida ela fica meio aberta. Agora, uma ferida que foi feita pós-mortem, essa ferida ela não vai ter elasticidade mais. Perceba, as bordas ficam menos afastadas, sem edema, sem inchaço por migração de líquidos nos tecidos, sem equimose e sangue coagulado. Sem sangue coagulado. Percebeu? Olha a diferença de uma ferida produzida pós-mortem de uma ferida intravitam. Existe essa diferença muito marcante. Além disso, feridas produzidas por insetos necrófagos, por exemplo. Aqui eu cito para você vários tipos de insetos, entre eles, por exemplo, os besouros, dentre eles as formigas, os dípteros que a gente chama, né, que são as moscas, ok? Então é comum que se haja, por exemplo, nas extremidades do nariz, extremidade das orelhas e extremidade dos dedos, principalmente quando se trata de afogamento. Doutor, afogamento, os peixes, eles tendem o quê? A comer as extremidades do nosso corpo depois de determinado tempo. Então, ponta da orelha, a questão do nariz, roedores, meu amigo, dependendo do lugar que esse corpo foi despejado, roedor já apresenta mordidas muito mais brutas e grotescas no corpo humano, diferente dos peixes e, por exemplo, dos insetos. São muito diferenciados os tipos de feridas produzidas por necrófagos e isso é estudado na entomologia forense. A gente não se preocupa muito aqui, tá? Feridas acidentais, doutor, lesões de arrastamento, por exemplo, ou de lesões de arrastamento na água também. Esse cadáver foi levado pela corrente, ele trombou com pedra, trombou com galho, trombou com substâncias que tem ali. Ali naquele tecido não vai haver edema, não vai haver equimose, não vai haver coagulação sanguínea e o tecido arranhado, ele não apresenta sangramento, muito menos sangue nos bordos. E por fim, as feridas e lesões intencionais. Doutor, dá para perceber algumas situações de feridas intencionais. Quer ver? Quando você vai carbonizar um corpo que já está morto, na expectativa de escondê-lo, lembra do sinal de Montaut, a presença de fuligem ali no trato respiratório? Pois é um dos sinais que se constata em medicina legal. Então tem que se verificar essa lesão pós-mortem para verificar se houve intenção ou se foi acidental esse tipo de ferida, porque isso pode enquadrar a pessoa, por exemplo, na fraude processual, que é um crime. Você tentar enganar juiz, perito ou até mesmo a pessoa da administração da justiça na expectativa de praticar esse crime, na expectativa de fraudar uma ocultação de cadáver, por exemplo. Tudo bem? Com isso, nós fechamos, portanto, a nossa introdução à aulinha de tanatologia legal, médico legal, e agora vamos ver como é que isso vem aparecendo em prova. Vem aqui comigo para a nossa primeira questão. Olha só o que vai nos dizer a nossa primeira questão. O tipo de morte em que não se tem evidência de que tenha sido ocasionada por causas naturais ou por causas violentas, doutor, não tem nem causa natural, nem causa violenta. O que é isso? Doutor, morte suspeita, não tenha dúvida. Letra A, bem tranquila, morte agônica não é, morte clínica não é, cerebral muito menos, súbita também não. Olha a próxima. Um homem de 45 anos de idade morreu após se engasgar com um pedaço de sanduíche que comia em uma lanchonete. Ele estava na companhia do seu cunhado, que não conseguiu ajudá-lo a retomar o fôlego. Os empregados da lanchonete acionaram o socorro médico, mas não houve êxito na tentativa de evitar a morte do homem. Doutor, olha aqui para mim. Se você fosse classificar esse tipo de morte, como que você classificaria? Morte natural ou morte violenta? Para começar, isso é morte natural, doutor? Isso é morte decorrente de velhice, de doença ou de estado patológico? Não. Isso é morte acidental. E se isso é morte acidental, nós percebemos que essa morte é morte de natureza súbita. Percebeu que ela foi rápida? Então é uma morte súbita e também uma morte acidental. Neste caso, o cadáver tem que ir para o IML. Necessariamente tem que ir para o IML para que seja feito o exame cadavérico. Percebeu? Volta aqui comigo para a questão. Considerando essa situação hipotética, os diversos aspectos a ela relacionados, julgue o item a seguir. O evento morte descrito será classificado quanto à sua causa jurídica como morte natural. Doutor, erradíssimo. Nada de morte natural, morte acidental.
Olha a próxima. De modo geral, nos casos de morte de causa desconhecida, o cadáver deve ser encaminhado ao IML ou para o Serviço de Verificação de Óbitos, respectivamente, quando a morte for decorrente de... Olha só, você tem que saber quais as hipóteses vai para o IML e quais as hipóteses vai para o Serviço de Verificação de Óbitos. Vamos lá? Acidente de trânsito e suicídio? Não. Ambos os casos vão para o IML, nesse caso nenhum vai para o SVO. Ele pediu primeiro IML e segundo SVO. Vamos ver? Causa natural sem assistência médica vai para o IML? Não, causa natural não vai para o IML, vai para o Serviço de Verificação de Óbitos, também não é aqui. Homicídio vai para o IML, suicídio vai para o IML. Suicídio, IML, também não entraria aqui. Ó. Morte natural ou suspeita sem assistência médica, suspeita vai para o IML também. Nesse caso, gabarito letra E. Causa externa ou morte suspeita vai para o IML, perfeito. Morte natural sem assistência médica, nesse caso vai para o SVO. Perfeito, gabarito letra E da nossa questãozinha aí. Bacana, doutor? Com isso, portanto, fechamos o assunto de morte, pelo menos uma introdução aos fenômenos cadavéricos. E é claro, essa noção introdutória, perceba que quando ela cai em prova não é todo mundo que vai acertar não. Mas você vai estar preparado porque você tem uma noção muito boa a partir de tudo isso que a gente comentou aqui.